bem? Aqui estamos nós com mais um vídeo de penteado. Eu não vou poder falar muito alto porque eu tô gravando e as pessoas já estão dormindo e eu não quero acordar ninguém. Então eu vou ter que falar um pouquinho mais baixo. Vamos lá. Primeiramente quero agradecer por vocês estarem curtindo a página, compartilhando. Muito obrigada pelas mensagens, por todo o carinho que vocês têm demonstrado nos penteados da Madoka, tá? Então, muito obrigada mesmo, meninas. E quero pedir para vocês continuarem compartilhando o que vocês acham do penteado, da maquiagem, do visual, pra gente poder aprender juntas, tá bom? Então, vamos lá. Pro penteado de hoje, eu vou fazer o sushi, porque algumas meninas pediram, e depois eu vou fazer o penteado oriental, que são os penteados para essa semana do Dia do Trabalho. Então, para fazer esses penteados, hoje eu vou ensinar o sushi. A gente vai precisar de elástico, ó, não sei se vocês viram, mas eu já tô com um topete, e aí em alguma parte aqui da tela vai aparecer o tutorial para assistir o penteado desse topete. Ó, aprendi uma parte e essa parte eu deixei solta, tá? Por que eu não vou fazer o topete nesse vídeo? Porque toda vez eu faço e quem já me segue no canal acaba ficando repetitivo para eles. Então, você que ainda não viu como que faz esse topete aqui, acessa aqui o link do vídeo, tá? Lá explica direitinho. Então, ó, meninas, a gente vai precisar hoje de esses elastiquinhos aqui, ó. Grampo, hoje eu trouxe a minha cartela, porque geralmente eu uso bastante. E palito, nem eu sabia que tinha tantos palitos. Então, ó, tenho dois modelinhos, tá? Tenho esse daqui, ó, de madeira. E esse aqui, super fofo, que eu ganhei de presente da minha amiga Fê. Fê, beijo. Gostei muito desse feitinho. E esse daqui, que eu acho o máximo, é um enfeite que eu comprei do índio, ó. Acho que esse aqui é um caroço de alguma planta, ó, ele solta. Só que esse daqui, no caso, eu usaria só o palito, né? Que ele não vai ficar legal nesse penteado sushi. Se eu estiver falando muito baixo, meninas, vocês me perdoem, porque realmente já tá tarde e eu não quero incomodar os vizinhos. Eu vou ficar de costa pra vocês. A gente vai fazer aquele enroladinho, que no caso seria o sushi, né? Bolinho de arroz. Vamos lá, menina. Ó, tá vendo? Aqui, ó, essa parte aqui a gente vai enrolar, essa parte aqui a gente vai fazer a trança. Ó. Às vezes vai sobrar um pouquinho de cabelo aqui. Investigado, investigado. Mais um. Ó, vocês vão virar. Tanto faz, ele vai por dentro ou por fora, tá?
gente vai deixar pra fazer por último. Primeiro a gente vai fazer a trança, porque depois a gente vai enrolar ele e vai prender ele próximo da trança, tá? Vocês pegam um elastiquinho desse aqui, ó. Vou pegar 2, pra garantir que não vai arrebentar. Agora a gente vai fazer o último enroladinho. Dependendo da quantidade de cabelo que sobrar, você pode fazer 2 enroladinhos ou um só. Eu vou fazer 2 pra garantir que não vai soltar. Ficou. Não sei se tá aparecendo aí, ó. Tá vendo? Ele fica soltando uns zinhos, mas é charme, tá? Fica bonito. Fica feio não. Agora, se incomodar você muito, você pode prender aquelas presilhinhas, sabe? Pode até ser aquelas enfeitadinhas que tem borboleta, tem florzinha. Mas eu acho que vai ficar muito enfeitado. Então a gente vai colocar o palito. Qual que eu vou colocar? Vou colocar esse daqui, ó. Tá? Então, a gente vai comprar ali. Olha como ficou. Você acha que ficou um pouquinho torto? Viu? É um penteado bonito e não é tão difícil de fazer, que você pode trabalhar. Ele fica bem diferente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem aqui nos comentários do YouTube, ou pode comentar lá na fanpage também, dos penteados da Madoka. E se vocês quiserem acompanhar os próximos vídeos, se inscrevam no canal. Também tem o blog, que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá? É o www.penteadosdamadoka.com. Lá eu posto novidades toda quinta-feira, então toda quinta-feira é dia de post. Se você quiser acompanhar as novidades, se inscreva lá também. E tem a nossa fanpage, né, Penteados da Madoka, no Facebook. Ainda tem o Instagram. O Instagram é @penteadosdamadoka. Então, meninas, boa semana pra vocês e um beijo. Até mais.